Olá turma, tudo bom? Edmilson Carlos por aqui para falar um pouco sobre o Excel. A ideia é produzir conteúdo 100% online, 100% gratuito. Antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Pessoal, hoje vamos trabalhar nossa quinta aula de Excel e nela vamos trabalhar a utilização da função média, que é utilizado para o cálculo de médias aritméticas no Excel. Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a aula 5 do Excel. Na aula anterior nós trabalhamos com a soma, com a função soma, uma maneira mais eficiente de somar. E lá nas primeiras aulas também trabalhamos um pouco a média, fazendo de maneira mais bruta, digamos assim, né? Que estão utilizando os próprios números. Agora vamos utilizar a função média. A média, conforme nós trabalhamos em aulas anteriores, seria o quê? Você soma uma quantidade de números e divide pelo número de termos. Isso é a média, né? Foi trabalhado lá em uma aula que nós abordamos de maneira rápida a média. Por exemplo, eu tenho o 10 e o 20. Caso eu queira saber a média, o que eu tenho que fazer? Só digitar aqui em cima. Aí, eu tenho que somar, né? Ou seja, o 10 mais o 20 e divide pelo o número de termos. Igual esse mais esse. E divido por 2, que são dois números. Só que aqui foi trabalhado também, né? Que o Excel tem uma ordem de cálculo. Ou seja, ele primeiro divide e depois ele faz soma. Primeiro divisão e multiplicação. Depois soma e subtração, sendo que esse é o primeiro critério, o segundo critério é sempre da esquerda para a direita. Se eu fazer essa forma aqui, o que vai acontecer? O Excel ele vai fazer primeiro esse cálculo, que é a divisão, daí não vai dar o resultado que eu espero, que é de uma média, porque eu quero primeiro somar e depois dividir. Então, vamos lá. Como eu quero isolar, primeiro somar, eu tenho que colocar entre parênteses essa parte. Ou seja, eu estou isolando uma parte do cálculo. Eu quero primeiro somar, que é 10 mais D9 mais D10, que vai dar um resultado, ou seja, 10 mais 20 é 30, e dividir essa soma pelo número de termos, que são dois termos, Enter, ele vai me dar o resultado, beleza? Só que aqui, pessoal, é a maneira que nós trabalhamos uma opção para fazer a média de uma maneira mais manual, digamos assim. O Excel, semelhante ao que vimos na aula 4, que tem a função de soma, ele tem a função de média. Eu poderia fazer esse mesmo cálculo aqui utilizando a função de média. E por que eu devo utilizar as funções e não o cálculo? É aquela mesma lógica da aula 4. Ou seja, fazendo dois números aqui, até que é fácil. Mas eu poderia fazer um cálculo com 50, 100, milhares de números. Daí já tornaria um pouco mais trabalhoso. E o Excel veio para facilitar. Então eu posso utilizar a função. Só que ao invés de soma, eu vou utilizar, clico na setinha para baixo e utilizo a média. Olha lá, automaticamente o Excel colocou a função de média, o endereço do primeiro e do último. Então eu utilizo essa função aqui, ó, ele deu o mesmo resultado. E está aí uma outra forma de fazer. De forma semelhante, a função, quando eu utilizo a função aqui de média, eu pego a sequência imediatamente anterior de forma contínua, né? Se eu simplesmente clicar no último e clicar lá na função de média. Vamos fazer aqui outro exercício. 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu querendo somar toda essa sequência, eu querendo calcular a média dessa sequência, eu poderia... Deixa eu só mudar a cor aqui. Eu poderia simplesmente clicar ao final. Clico aqui na função, na setinha para baixo, e procuro a média, Enter, automaticamente o Excel vai me dar o resultado. Só lembrando que ele faz o cálculo da média numa sequência contínua, tanto na vertical quanto na horizontal. Digamos que eu queira fazer aqui 50, opa.
Aí, caso eu queira fazer toda essa sequência contínua aqui, eu poderia simplesmente clicar aqui ao final e utilizar a média. Automaticamente ele seleciona toda a sequência anterior contínua. Então ele vale para vertical e para horizontal. Pressiono Enter e ele me dá o resultado. Agora digamos que eu queira calcular somente essa sequência aqui. Esses números anteriores, de colunas anteriores, eram de outros cálculos e eu não quero. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar o local que eu quero e utilizar a função automática de média. Ele vai fazer o mesmo cálculo, mas apenas do local que eu selecionei. Essa é uma outra maneira. De forma semelhante, pessoal, a função média, como eu falei lá na aula 4, ela tem a mesma estrutura da função soma. Só colocar aqui pontos, 2, fecha parênteses. E seria essa estrutura. Opa. Seria essa estrutura aqui, ó. Sempre vem o sinal de igualdade, o nome da função. Como nós estamos trabalhando com média agora, a função se chama média. Eu abro parênteses. N1 aqui seria o endereço do primeiro. Se eu quero vários números, eu posso utilizar o ponto e vírgula, que quer dizer e. Ou seja, quero calcular a média do primeiro, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, eu utilizo ponto e vírgula. Agora, caso seja uma sequência contínua, eu posso utilizar o dois pontos, que quer dizer até. E o endereço do último, fecha parênteses, está feito o resultado. Vamos calcular novamente aqui, ó, de maneira utilizando a função, sem clicar lá no botão lá de média. Igual, eu digito o nome da função. Quando eu digito, vocês observam que já aparece aqui. Se eu clicar na média, ele já vai abrir o parênteses. Mesmo sem ter terminado, ele vai terminar de preencher e vai abrir o parênteses só para me colocar o endereço do primeiro. Por exemplo, qual que é o primeiro? Digamos que eu queira essa mesma sequência aqui, ó, do 20 até o 60. Dou um clique no primeiro, arrasto até o último, pronto. Ele vai colocar F9, que é o endereço do primeiro, dois pontos, que é o endereço do último, dois pontos, que quer dizer até, e o endereço do último. Fecha parênteses e Enter. Ele vai fazer o cálculo e vai me dar o resultado também. Ou eu posso também calcular a média de maneira alternada, né? Igual média, igual média, abro parênteses, se eu não clicar lá, o número do primeiro, digamos que eu queira pegar aqui pulando 1, clico no primeiro, ponto e vírgula, pulo 1, clico no terceiro, ponto e vírgula, clico no outro e eu poderia ir clicando conforme, ou clicando digitando os endereços. Fecha parênteses, olha aí, o Excel fez o cálculo apenas da média desses endereços, ó, que é o F9, o F11 e o F13. Então isso daí, pessoal, é outra forma de se calcular a média, que é muito parecida com a soma. Basicamente, a maioria das funções do Excel, ele trabalha essa estrutura básica, que é igualdade, nome da função e abre parênteses primeiro, o dois pontos ou o ponto e o endereço do último e fecha parênteses. Uma outra maneira também que eu poderia fazer aqui a média, e vale para soma também e para outras funções, é utilizar esse botão aqui no Excel, que é inserir função. Digamos que eu queira pegar aqui e calcular a média também dessa relação aqui. Eu posso vir aqui e buscar a sequência de funções. Clico no botão inserir função. Eu vou procurar aqui nesse inserir função qual que é a função que eu quero. Posso digitar para fazer uma busca, ou nesse caso aqui, como as funções mais básicas aqui do Excel já está na relação. Eu clico na média, ok. Esta forma, ele vai trazer tipo um tutorial, que ele vai facilitando a construção. Geralmente, no começo, até você entender a lógica, pode ir trabalhando dessa forma. Ele coloca aqui o número 1, ou seja, o primeiro. Qual que é a sequência que eu quero? Eu posso fazer a mesma forma, clicar e arrastar. Pronto. Ok, ele já vai me dar o resultado. Ou eu poderia também colocar, inserir função, procuro a média, posso clicar duas vezes, ou clicar em OK também. Daí eu clico no primeiro, daí no número 2,
eu clico no próximo, por exemplo, quero calcular aqui o 30. No outro, vou calcular o 30. Daí vou clicando e adicionando. Ok. Observe que o Excel vai calcular a média. Ó. Na fórmula ficou ponto e vírgula. Então eu posso utilizar clicando e arrastando, ele já considera como se fosse 2 pontos, ou ir clicando cada um dos itens que eu quero e clicando número 1, 2, 3 e assim por diante. E daí confirmo com OK. E de forma semelhante, também a função soma pode ser utilizada nesse inserir função. Olha, só escolher soma, OK. Vou colocar o endereço do primeiro ou do último, ou vou arrastar no local que eu quero. Pressiono a tecla Enter ou clique em OK, ele vai somar. Então, essa forma vale para utilizar todas as funções do Excel. Daí seria tipo um tutorial. Ele vai facilitando um pouco a construção das nossas formas, beleza? Pessoal, por a aula de hoje é só. Na próxima aula continuamos o nosso conteúdo. Valeu, até a próxima. Pessoal, muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe o vídeo e diga lá nos comentários o que você achou da aula. Nossa proposta é trazer aulas semanais sobre o Excel, começando do básico até o avançado. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.